Bom dia, meu nome é Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, que você pode estar assistindo pelo próprio canal Paz e Bem ou pela TV 247. Começo desde já pedindo sua inscrição no canal Paz e Bem, estamos nos aproximando de 8 mil inscritos, inscritas. Aos poucos o canal começa a crescer para disseminar o diálogo em torno do projeto de uma espiritualidade de paz e plural, que recebe todo mundo, todos e todas. É um programa difícil de fazer esse hoje, porque a gente parece estar vivendo aqueles tempos bíblicos, né, de Israel, de desgraças e desgraças e desgraças se abatendo sobre o povo, e é uma atrás da outra. É impressionante, assim, como que momento dramático, trágico para o país. Ontem já se elevou a contagem, né, contamos os mortos agora no Brasil, já se elevou a contagem dos mortos do crime da Vale para 84 pessoas mortas e 276 pessoas desaparecidas até o momento. Então, estamos diante da possibilidade de uma tragédia, de um verdadeiro massacre da Vale, que pode se elevar a bem mais do que 300 mortos por conta da irresponsabilidade da empresa. Ontem fiz uma reportagem, pensei numa relação, quando estava fazendo o programa Giro das 11 na TV 247, e aí fui escrever uma reportagem e fiquei espantado, realmente chocado, porque a Vale fez uma doação, a generosidade da Vale foi uma doação de 100 mil reais para cada família dos mortos, dos assassinados por ela. Aí eu fui olhar, o que isso significa, né, para a direção da Vale? E aí quase caí para trás, chocado. O presidente da Vale recebe 1.600.000 reais por mês. Isso não é por ano, é por mês. 1.600.000 reais por mês, praticamente 20 milhões de reais por ano. Os outros 5 diretores da Vale recebem cerca de 1 milhão de reais por mês. Por mês, gente, por mês. Então, cada vida, cada morto, cada morta no crime da Vale é avaliado pelo seu presidente, pelos seus diretores, representantes da elite do país, em menos de 7% do salário mensal do senhor presidente da Vale. Isso é que vale a vida. Esse é o valor, essa é a avaliação que a Vale do Bradesco, a Vale dos grandes investidores internacionais, essa é a avaliação que esta companhia tem da vida humana no Brasil. Então, ontem fiquei muito impactado, muito chocado com isto e com a dimensão da tragédia, que não para de aumentar. E aí, terminamos o dia sob o impacto da reafirmação, mas de maneira muito dramática, de que Lula é o homem sem direitos do Brasil. A Lula não há direito nenhum para Lula. Diante da morte do seu irmão mais velho, Vavá, irmão muito querido de Lula, foi negado a Lula o direito líquido e certo de ir velar seu irmão, de ir ao enterro do seu irmão. Nem na ditadura, em 1980, quando ele estava preso no DOPS, esse direito foi negado. Em 12 de maio de 1980, quando morreu a mãe de Lula, Dona Lindu, ele saiu do cárcere da Delegacia de Ordem Política e Social, famigerado DOPS da ditadura militar, para ir chorar a morte da sua irmã. Agora, da sua mãe, Dona Lindu. Agora, até esse direito lhe foi negado no âmbito do regime que estraçalhou com a liberdade, com a Constituição de 1988 e instalou-se depois do golpe de 2015 e 2016 e foi aprofundado agora com o regime neofascista depois que o Exército conduziu Jair Bolsonaro ao poder. Lula não tem direitos. Não tem direitos. É um homem sem direitos. É o judeu por excelência do Brasil.
de 2018, 2019, é o judeu sem direitos da Alemanha nazista, personificado em Lula, no Brasil que vivemos, que respiramos, ou que no Brasil irrespirável que respiramos neste momento. A lei garante, assegura a qualquer preso o direito de ir ao enterro. A alegação lá da juíza Carolina Lebos, da Polícia Federal, da elite, né? Dessa trama, né? Porque sempre é uma trama burocrática, né? Vai se arrumando motivo, o seu motivo é um negócio kafkiano, né? A alegação é que a Polícia Federal não tem helicóptero para levar o Lula. Mas a lei não diz que o Lula tem direito se a Polícia Federal tiver helicóptero. A lei diz que Lula tem direito, que cabe à Polícia Federal garantir o direito de Lula. Cabe à juíza Carolina Lebos garantir o direito de Lula, mas a Lula não há direitos. A Lula todos os direitos são negados, como aos pobres desse país. Aos mortos no massacre da Vale, em Mariana, em Brumadinho, são negados todos os direitos nesse país. Este é um país sem direitos. Não me parece que seja coincidência, o programa de hoje já estava agendado, como eu falei ontem, para ser um mergulho, um breve mergulho na espiritualidade de Lula e Marisa Letícia, a partir de uma conversa que tive, de uma entrevista com Frei Beto. Então, entrevistei Frei Beto sobre esse tema, né, da espiritualidade de Lula, e ontem disse, né, faremos amanhã, então, um programa para conversar sobre a trajetória da espiritualidade de Lula. Parece que é muito adequado esse tema hoje, diante do impacto dessa decisão brutal de negar ao nosso Lula, o direito de chorar a morte do irmão no enterro. Frei Beto não quis gravar uma entrevista, ele disse que essa coisa de meios eletrônicos é cada vez mais estranha para ele, então nós fizemos por escrito. Eu vou ler para vocês as respostas de Frei Beto sobre esse tema da espiritualidade do Lula, tá bem? Um minutinho. Estou muito, nossa, já está todo mundo, né, muito agastado, muito impactado, né? Ontem já tínhamos tido um programa, um Paz e Bem, sobre Lula e Antônio Conselheiro, né, sobre esse paralelo entre Lula e Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro, outro homem a quem os direitos foram negados, a todos os direitos foram negados no país, outro homem esmagado pelo exército, como Lula agora, né? Esmagado pelo poder que é garantido pelo exército. Vamos lá. Bom, Frei Beto conheceu Lula na virada ali de 1979 para 1980, quando ele, rapidamente a trajetória de Frei Beto, ele tinha saído da cadeia. Frei Beto foi preso 2 vezes durante a ditadura militar, a segunda vez por 4 longos anos, de 69 a 73, com vários outros frades dominicanos, e enfim, centenas, milhares de pessoas, sofreu muito na cadeia. Depois que saiu da prisão, foi para Vitória, no Espírito Santo, onde foi morar numa favela e se integrou e se tornou protagonista das comunidades eclesiais de base lá na cidade. Na virada de 79 para 80, ele se mudou-se para São Bernardo do Campo para atuar na pastoral operária e ali conheceu Lula. Então, nossa conversa com o Frei Beto começa neste momento. Como é que foi esse encontro entre os dois em 1980? Então, agora vou ler a resposta de Frei Beto. Desde o segundo semestre de 1979, iniciei a assessoria à pastoral operária do ABC, nomeado por Dom Cláudio Rumes. Porém, só fui encontrar Lula pela primeira vez em janeiro de 1980, em João Monlevade, Minas Gerais, na posse de um sindicalista. Então, ele me convidou a ir na casa dele. Na visita, percebi que ele e Marisa eram católicos.
sendo que ela havia tido formação familiar e paroquial de muita devoção. E ele, uma religiosidade menos devocional, mas tinha por hábito orar antes das refeições. Não posso dizer que houve propriamente um encontro de espiritualidades. Sempre fui avesso ao proselitismo religioso. Portanto, pouco falamos de nossas experiências de fé. Aí minha pergunta para Frei Beto foi se Lula é um homem de fé? Acho que essa é uma questão, né, que em algum momento todos nós nos colocamos. A resposta de Frei Beto: sim, de muita fé, de quem sente forte presença de Deus na vida dele. Na última visita que fiz a ele na prisão, dia 17 de dezembro passado, levei a Eucaristia para celebrarmos o Natal. A pergunta: como era a relação de Lula com as comunidades eclesiais de base? Aí Frei Beto nos conta o seguinte: ele nunca pertenceu a nenhum movimento pastoral, mas como as SEBs, as comunidades eclesiais de base, foram responsáveis pela capilaridade nacional do PT, como ele mesmo admite, os contatos com elas se sucederam com muita frequência. Em algumas regiões do Brasil, era comum a coincidência entre o núcleo do PT e as SEBs. Certa ocasião, no interior do Maranhão, ao visitar um núcleo petista, a reunião teve início com uma senhora puxando uma oração. O dirigente que acompanhava Lula alertou-a para que não cabia oração numa reunião partidária. E ela retrucou na hora: como não? Aqui todos são petistas e todos militam na pastoral. Aí perguntei: qual foi de fato a relevância das SEBs para a formação do PT? E Frei Beto nos explica. O PT resulta de 4 vertentes: SEBs, sindicalismo combativo, militantes de esquerda remanescentes da luta contra a ditadura e intelectuais. Porém, das 4, eram as SEBs que tinham mais capilaridade no território nacional, da periferia de São Paulo aos grotões amazônicos. Muitas figuras que tiveram liderança no PT vieram das SEBs, como Luiz Erundina, Marina Silva, Vicentinho, Olívio Dutra, Paulo Paim, entre outros. Aí perguntei: e a espiritualidade de Marisa Letícia, a mulher de Lula, como era? Marisa, se bem me lembro, disse Frei Beto, tinha sido filha de Maria na juventude. Tanto ela quanto Lula sempre gostaram de celebrações litúrgicas e fizeram questão de batizar e casar os filhos na igreja. Mas nunca conversei com ela a ponto de saber como orava e suas práticas religiosas pessoais. E aí minha próxima pergunta é: como é que interagia, então, a espiritualidade do casal, né? Desse casal bonito, né? Lula e Marisa Letícia. Diz Frei Beto: os valores evangélicos estavam arraigados neles. Participavam ativamente quando eu fazia celebrações na intimidade familiar. Passamos muitos natais juntos e sempre fizeram questão de celebrar como festa religiosa. E jamais deixaram de comparecer à Missa do Trabalhador, celebrado todo dia 1º de maio, na matriz de São Bernardo do Campo, por iniciativa da Pastoral Operária. Outra pergunta para Frei Beto: você participou do primeiro governo Lula como assessor dele e no Fome Zero. Como avalia a sua experiência? A resposta de Frei Beto: a minha experiência está avaliada em 2 livros editados pela Rocco: A Mosca Azul, Reflexão sobre o Poder, e Calendário do Poder, meu diário de 2 anos de trabalho no Planalto. Foi uma experiência positiva, sobretudo por se tratar de um programa voltado a erradicar a miséria e superar a fome dos mais pobres. Contudo, no meio do caminho, o governo decidiu substituir um programa de caráter emancipatório, o Fome Zero, por outro, bom, mas de caráter compensatório, o Bolsa Família. Como discordei da mudança, voltei a ser um feliz ING, indivíduo não governamental. E como assessor da presidência, aprendi que o poder não muda ninguém. Faz com que a pessoa se revele. E Lula se revelou tanto para nós na presidência, né? Outra pergunta: como a questão da espiritualidade colocava-se para Lula quando era presidente? A resposta de Frei Beto:
Para Lula, os direitos dos mais pobres é o que importa, considerando que na infância ele conheceu a miséria. Nesse sentido, ele sempre teve forte espiritualidade de opção pelos pobres. E nas datas litúrgicas importantes, como Páscoa e Natal, pedia que eu promovesse uma celebração para os funcionários do Planalto. E ele e Marisa sempre participavam. Agora, sobre a cadeia e essa convergência de espiritualidades ao redor de Lula. A pergunta: Lula recebeu religiosos, religiosas, lideranças espirituais de diversos caminhos na cadeia. Você esteve com ele também. Como está a jornada espiritual de Lula neste momento? Como se dá a interação dele com lideranças de tantos caminhos? E aí Frei Beto nos informa. Ele sempre foi aberto ao diálogo interreligioso e nunca teve preconceito a qualquer manifestação religiosa. Em suas campanhas presidenciais, várias vezes participei de comitês religiosos que congregavam lideranças de várias crenças. E as visitas na prisão, fiz 2, tinham um amplo leque de profissões religiosas. Infelizmente, a juíza Lebos proibiu, agora em janeiro, visitas religiosas toda segunda-feira. Agora é uma vez por mês. Ou seja, apertam cada vez mais as algemas de Lula. Vou repetir essa frase de Frei Beto, que parece muito forte. Apertam cada vez mais as algemas de Lula. E aí, minha última pergunta: como você avalia essa recente decisão, então, da juíza Carolina Lebos, de restringir as visitas de lideranças religiosas a Lula? E a resposta é de Frei Beto: é uma medida draconiana de quem legisla com o fígado, mas não tem como ela impedir que Lula continue a ser a maior liderança popular de nosso país. Essa é a entrevista, então, de Frei Beto para nós, aqui no Paz e Bem. Acho que essa frase é muito simbólica, né? É o resumo, não apenas da entrevista, mas dessa situação que Lula está vivendo de ontem para hoje, né? Apertam cada vez mais as algemas de Lula. Lula respira uma espiritualidade de vida e abundância. É muito impactante o depoimento. Deixa eu fechar aqui o... Pronto. Agora, de certa maneira, nos vemos. Eu estava vendo a entrevista. É muito impactante esse depoimento das pessoas que vão até Lula para animar Lula, para dizer boas palavras para ele, e que saem da cadeia animadas, abençoadas, né? Abençoar, bênção quer dizer bênção, dizer boas palavras para alguém. Então as pessoas saem abençoadas por Lula, com boas palavras que ele diz às pessoas. Só alguém com uma espiritualidade profunda, arraigada, equilibrada, serenada, é capaz de, na cadeia, ser um centro irradiador de luz e esperança. Lula não se entrega à depressão, à cama. Poderia. Tem mais do... Quantos motivos Lula não tem para deprimir-se, para entristecer-se? Mataram a mulher dele. Negaram agora o direito dele chorar a morte do irmão querido, irmão mais velho. Negam tudo, nenhum direito. No entanto, Lula respira a vida em abundância. É uma espiritualidade para o país. É um caminho de espiritualidade para cada um de nós, para cada brasileiro e brasileira. Lula é um homem livre. E não há cadeia que possa prendê-lo. Então vamos encerrar esse encontro de hoje, abrindo espaço em nossos corações para essa conversa boa de Frei Beto sobre a espiritualidade de Lula. Vamos abrir nosso coração para uma solidariedade muito amorosa
a mais esse gesto brutal do poder das elites do Brasil contra Lula, negando o seu direito de chorar a morte do irmão. E vão receber em nossos corações essa espiritualidade generosa, animada, alegre, esperançosa de Lula. Vamos silenciar? Espinha ereta, como sempre, né? Uma posição de prontidão. Estamos despertos, né? Integralmente despertos e despertas. Respiração profunda para que o coração possa se tranquilizar, bater mais tranquilo, que o fluxo do sangue no nosso organismo encontre um bom ritmo. Mente esvaziada, a busca do silêncio. Se você sentir que os pensamentos começam a invadir nesse breve momento de meditação, tome um mantra, repita um mantra. Como eu tenho dito na tradição da meditação cristã, que é a que eu conheço ainda que pouco, em geral usamos esse mantra, né, Maranata, ficamos repetindo mentalmente, Maranata, Maranata, uma pequena oração aramaica, né, Senhor vem, que despida de sentido em português, então serve como um mantra para fazer esse cerco de silêncio em nossa mente. Ok? Fecho meus olhos, feche os seus, vamos lá. Abrir os olhos. E parece significativo que este paz e bem tenha transcorrido, acho que é o primeiro que isso acontece, em total silêncio. Até os pássaros parecem que estão em luto hoje. Não há um pássaro cantando. Presidente Lula, Lulinha, nosso querido Lula. Nós, todos que assistem esse programa, toda a comunidade Paz e Bem, toda a comunidade 247, todo o povo brasileiro, chora contigo a morte de seu irmão Vavá. Todos nós, todas nós choramos contigo a morte de seus filhos e filhas no crime de Brumadinho. Todos nós, todas nós, todo o povo brasileiro recebe aí, da cadeia, a sua boa palavra de esperança sobre nós todos, sobre nós todas. Paz e bem, presidente. Paz e bem todo mundo.